Agradecemos a todos que têm estado conosco, estudando a lição, né? Estudando a palavra de Deus, dando a oportunidade para que nós possamos estar cada vez mais aprendendo mais e mais das verdades que Deus quer nos revelar. Vamos fazer uma oração para que Deus nos conduza nos momentos que se seguem. Nosso Deus e Pai, agradecemos a Ti as oportunidades que nos dá a cada dia. Guia-nos nos momentos que se seguem a estudar a Tua palavra. Guia-nos em toda a verdade, como o Senhor nos prometeu. Guia-nos em nome de Jesus. Amém. O tema, né, dessa semana fala sobre José, né? E o nome, né, que os irmãos dele deram era chamado Mestre dos Sonhos. E, de fato, esse mestre vem de um dom que Deus deu para ele e que serviu para ajudar a ele mesmo e muitas pessoas, né? E seus familiares também, muitas pessoas. A Bíblia nos diz algo muito importante, né, sobre José, e a história de José serve para a gente entender a trajetória e como, mesmo com muitos problemas e dificuldades, como Deus conduz todas as coisas para o bem daqueles que amam a Deus. E o título que eu daria, né, que José é um ramo frutífero, como a própria Bíblia diz aqui, né, em Gênesis 49, versos 22 e 24, nesse último, né, parágrafo aqui. José é um ramo frutífero junto à fonte. A fonte aqui é Deus. E ele é um ramo que está ligado, né, a Deus e dá fruto. Seus ramos correm sobre o muro. Diz que os flecheiros lhe deram amargura. Quem são esses flecheiros? Aqui são as dificuldades, as adversidades da vida. E diz, e o flecharam e o odiaram. Então aqui envolve também os parentes, né, e outras pessoas também que não tiveram, né, quiseram fazer o bem a ele. Mas diz aqui que o seu arco, porém, susteve-se no forte. Quem é esse forte aqui? É Deus novamente. Então Deus é chamado de fonte, Deus é chamado aqui de forte. E os braços de suas mãos foram fortalecidos pelas mãos do valente de Jacó. Quem é o valente de Jacó? Novamente o valente aqui é o próprio Deus. De onde é o pastor e a pedra de Israel. Então aqui as adversidades da vida vai depender muito, né, de com quem nós estamos. Se nós estamos com Deus, Deus vai nos conduzir para a gente ser vitorioso, assim como conduziu José. E o verso diz assim, Gênesis 37, 19. Os irmãos de José disseram uns aos outros, lá vem o grande sonhador. Às vezes a gente tem um grande problema na vida, sabe o quê? Às vezes nós não sabemos toda a verdade e ainda não a questão principal não é só não saber toda a verdade, porque a gente nunca sabe toda a verdade. É que quando algo ocorre, nós nem procuramos a Deus para saber se aquilo é a verdade. Esse é o nosso problema. E aqui aconteceu com os irmãos, né, de José. Eles olhavam só para José e não para o que José estava dizendo. E se aquilo que José estava dizendo vinha de quem. E é por isso que em Jeremias 17, 5 a 9 diz assim. Assim diz Yahvé, maldito o homem que confia no homem. E faz da carne o seu braço, e aparta seu coração do Senhor. A Bíblia diz que é maldito a pessoa que confia no homem. E o que quer dizer que a gente não deve confiar em ninguém? Não. A gente tem que ter confiança nas pessoas também. Mas essa confiança aqui é substituir Deus por as pessoas. Ou a si próprio por Deus, né? Por que será essa pessoa como a tarmagueira no deserto, né? Tarmagueira é uma planta e não verá quando vem o bem. Ou seja, ela nem percebe o que está acontecendo. Antes morará nos lugares secos do deserto, na terra salgada e inabitável. Ou seja, só dificuldades, só problemas. E aqui diz outro caminho que nós podemos seguir. Bendito o homem que confia em Yahvé, cuja confiança é Yahvé. Porque será como a árvore plantada junto às águas. Aí, diz que José é um ramo frutífero que estava plantado junto à fonte. Quem é essa fonte aqui? Aqui em Jeremias fala águas. Que águas é essa aqui? É a água que Deus é a própria fonte. Que estende as suas raízes para o ribeiro e não receia quando vem o calor. O calor é as adversidades, os problemas. Mas a sua folha fica verde, ou seja, mesmo com muita crise, com muitos problemas e dificuldade, a gente permanece vivo. No ano da sequidão não se afadiga, nem deixa de dar fruto. E aqui a Bíblia confirma justamente que José era um ramo frutífero.
nós também podemos ser? Podemos, que ele diz, se nós confiarmos em Deus, se nós tivermos plantados em Deus. E aqui diz por quê que nós temos que confiar em Deus. Porque o coração, enganoso é o coração, mais do que todas as coisas. Perverso quem o conhecerá. Nós vamos ver que justamente que os irmãos de José, eles confiavam em si próprios, não confiavam em Deus. Aprenderam a confiar ao longo do tempo, mas por não ter feito isso, eles passaram por muitos problemas e trouxeram muitos problemas familiares. E aqui nós vamos ver o relato de forma resumida, porque para a gente aprender as lições básicas que nós teríamos que aprender. Gênesis 37, de 1 a 4 diz: Jacó habitou na terra das peregrinações de seu pai, na terra de Canaã. Então, Isaac e Abraão, eles viveram peregrinando, mas Jacó, de fato, habitou. Já passou a habitar em Canaã. E a promessa que Deus tinha dado. Estas são as gerações de Jacó. Sendo José, 17 anos, ele apacentava as ovelhas com seus irmãos. Sendo ainda jovem, andava com os filhos de Bila e com os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai. E José trazia más notícia deles a seu pai. Já era um problema. José era considerado o tal do fofoqueiro, aquele que leva, e leva as más informações e as fofocas, para o pai. E isso traz, com certeza, muitos problemas, muitas adversidades. Israel amava José mais do que a todos os seus filhos. Aqui não é no sentido que Israel não amava os filhos, mas ele tinha uma predileção a mais pelo José, porque José também era filho da mulher que ele de fato pretendia casar, que era Raquel. E diz que era o filho de sua velhice, ainda não tinha tido Benjamim. Então era o menor, a gente realmente tem um certo cuidado diferenciado. E fez-lhe uma túnica de várias cores. Vendo, pois, seus irmãos que seu pai amava mais do que a todos eles, odiaram-no e não podia falar com ele pacificamente. Ele passou a ter muitos problemas na família, muitas dificuldades. Mas a gente tem que ter cuidado e muita atenção, porque Deus dá dons e talentos para cada um de nós, inclusive dentro da nossa família e da família. 1 Coríntios 12, de 6 a 7 diz: há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos, mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Então Deus, chama alguns irmãos ou parentes, ou amigos ou irmãos dentro da igreja, uns dons diferentes dos seus, não para que você o odeie, ou acha que ele está sendo mais importante ou menos importante, mas Deus nos dá dons e dons para cada um, para o que for útil. Gênesis 37, 8 diz: e então lhe disseram seus irmãos: tu, pois, deverás reinar sobre nós. José teve o quê? Sonhos. E esse sonho de fato era o quê? Sonhos proféticos. Deus pode dar sonhos proféticos. E deu para José esse dom. E José teve um sonho que conta, dele, onde teve os irmãos, Vamos olhar aqui. Gênesis 37. Desculpa. Gênesis 37, aqui verso 7, ele diz que 6, e disse: ouvi e peço-vos este sonho que tenho sonhado. Eis que estávamos atados molhos no meio do campo, e eis do que meu molho se levantava, também ficava em pé. E eis que os vossos molhos o rodeavam e se inclinavam ao meu molho. Então disseram os irmãos: tu, pois, deverás reinar, ou deveras reinarás sobre nós? Tu deveras terá domínio sobre nós? Pois isso ainda mais odiava por seus sonhos e por suas palavras. E ele teve outro sonho, e contava ao irmão. O próprio José ainda contava o sonho, E eis que ainda tive outro sonho, eis que o sol, a lua e as 11 estrelas se inclinavam a mim. E contando a seu pai e seus irmãos, repreendeu seu pai. Jacó repreendeu, José, e disse: que sonho é esse que você teve? Porventura viremos eu e tua mãe e teus irmãos inclinar-nos perante ti em terra? Seus irmãos, pois, invejavam, seu pai, porém, guardava esse negócio no seu coração.
Então, aqui nós temos que entender que nem Jacó também entendia, ou seja, Deus nem sempre informa tudo para todos. Mas Deus guia todos para o bem. Todos aqueles que querem o bem, Deus guia. Gênesis 37:10, né, que ele disse que contou para o pai, e o pai ficou o quê? Será que tem alguma coisa a ver no futuro? E aí a gente pode ver, né, que as coisas acontecem, mesmo a gente estando com Deus, nem tudo Deus informa, nem tudo Deus, né, dá em detalhes a trajetória da nossa vida. Mas por que isso? Porque nós temos que aprender a confiar nele. E entender que ele que está conduzindo e não nós. Então os irmãos tramaram, né, um ataque a José. Gênesis 37, 12 e 13 diz: os seus irmãos foram apacentar o rebanho do seu pai junto de Siquém. Disse, pois, Israel a José: não apacenta os teus irmãos junto de Siquém? Vem, enviar-te-ei a eles. E ele respondeu: eis-me aqui. Então Jacó não tinha todos os detalhes, nem sempre os pais, né, têm todos os detalhes do que está acontecendo entre os filhos, né? E encaminhou a José aqui para encontrar com os irmãos. Gênesis 37, 18 a 22 diz: e viram-no de longe, antes que ele chegasse a eles, conspiraram contra ele para o matarem. E disseram um ao outro: eis lá vem o sonhador mor. Vinde, pois, agora e matemo-lo, e lancemo-lo num dessas covas, e diremos: uma fera o comeu, e veremos que será dos seus sonhos. Os planos, às vezes, né, que as pessoas traçam, né, não são planos bons, né, mas mesmo assim, Deus tem misericórdia, mesmo do povo dele que tem planos ruins, né, contra os próprios irmãos. E às vezes a gente tem planos que a gente traça, né, dentro da igreja ou dentro da própria família, né, para prejudicar um ou outro irmão. E Deus está acompanhando tudo, né? Mas na misericórdia de Deus, Deus conduz os eventos, né, e alguns deles para que nós podamos ainda ter uma paz no futuro. E diz que, ouvindo Rubem o plano, livrou das suas mãos e disse: não lhe tiremos a vida. Então Deus aqui usa Rubem para falar que não deveria tirar a vida. Também lhes disse Rubem: não derrameis sangue, lançai-o nessa cova que está no deserto, não lanceis as mãos nele. Isto disse para livrá-lo da mão dele, para torná-lo de volta a seu pai. O tempo passa, né? Os problemas continuam, né? Eles não tinham desistido. E chega um momento que entra Judá, disse a seus irmãos: que proveito haverá que matemos ao nosso irmão e escondamos seu sangue? Então Judá relembra aqui que eles são irmãos. E o sangue, né? Vinde e vendamos-los a esses ismaelitas, né? Judá aqui foi guiado, né, por Deus para dar uma proposta, né? Não era boa, ou seja, às vezes na vida da gente acontecem coisas ruins, mas Deus guia, né, algum irmão, pode ser de fé ou irmão de sangue, vai interceder por nós. E é ruim ainda, mas é menos pior, ou seja, é menos mal do que o que poderia ter acontecido. Vinde e vendamos a estes ismaelitas, e não seja a nossa mão sobre ele, porque ele é nosso irmão e nossa carne. E os irmãos obedeceram. Então aqui Judá passa a ter papel de liderança, apesar de não ser o primogênito, né? Que o primogênito era Rubem, mas o pessoal não. Rubem estava sem credibilidade aqui. Judá tinha credibilidade. E nós vamos ver que ao longo da história Judá realmente, de fato, é quem assume a responsabilidade pelo problema. Gênesis 37, 31 diz: e tomaram a túnica de José, né? Depois que José foi vendido, mataram um cabrito e tingiram a túnica no sangue, e aí passaram para o pai dele. Meu Deus, que coisa difícil. Isso a gente pode ver, né, que as coisas acontecem ruins dentro da igreja ou fora da igreja, Deus está acompanhando tudo. E conta aqui que Judá, né, depois se afastou dos irmãos, depois daquele ocorrido, não passou mais a confiar muito nos irmãos. E se afastou. Nesse se afastar, a Bíblia diz que ele tinha essa característica, né, de se afastar. E em Gênesis, né, capítulo 49, fala um pouco de Judá, né? Que Deus diz que Judá passa a receber a primogenitura porque ele protege, né? E dá a vida dele, né, para o José. Na verdade, para o Benjamim, quando o Benjamim aqui é preso. Então ele assume, né, o papel de sacrifício. E Deus dá uma bênção, né, que Judá ia receber o cetro.
E esse cetro não ia se afastar de Judá, né? Até que viesse Jesus, né? Tá lá em Gênesis 49. Diz que o Judá é um leãozinho. E que esse cetro ia ficar com Judá. Aqui, ó, no verso 10. Nem o legislador dentre os seus pés, até que vinha Siló. Siló, que é Jesus. E a ele vão se congregar os povos. E diz, quem é esse Siló aqui? Que esse Siló vai arrumar seu jumentinho à vide. Jesus fez isso, meus irmãos. Deus é maravilhoso. Jumentinho à vide, o filho da sua jumenta, a cepa mais excelente. Lavará a sua roupa no vinho e sua capa com sangue de uvas. Aqui é o sacrifício de Jesus. Meus irmãos, Deus, meio às crises e os problemas, né, que nós passamos, Deus cumpre as profecias. Deus conduz as coisas e a igreja também para o bem. Diz aqui que aconteceu no mesmo tempo que Judá desceu de entre seus irmãos. Ele se afastou dos irmãos. Entrou na casa de um homem de Adulão, cujo nome era Ira. E viu Judá ali uma filha de um homem cananeu. Então Judá, né, não cumpriu, né, como diz, né, foi casar com alguém, que a gente pode dizer, fora da igreja, né, fora do povo de Israel. E aparentemente, né, é uma coisa que não é fácil, pode ser algo difícil você casar com alguém fora da igreja. Porque dentro da igreja pode trazer problema, imagine fora. Mas às vezes você casa com alguém fora da igreja e ainda Deus, pela misericórdia de Deus, a coisa dá certo. E aqui o nome dessa mulher era sua, e ele tomou por mulher e a possuiu. E ela concebeu e deu à luz um filho e chamou-lhe Er. E tornou a conceber e deu à luz um outro filho, chamou Onã. E continuou ainda, deu à luz a outro filho, chamou Selá. E Judá estava em Quezibe quando ela o deu à luz, e Judá, pois, tomou a mulher de Paraé, seu primogênito, e cujo nome era Tamar, que Tamar também não era israelita. Porém, né, que é o primogênito de Judá, fez o quê? Era mau aos olhos de Deus, né? Por que era mau aos olhos de Deus? Porque ele era para ter tomado a primogenitura, né? E ele, o era o primogênito de Judá, e disse que era mau aos olhos do Senhor, por isso o Senhor o matou, morreu. Então disse Judá a Onã: toma a mulher do teu irmão e case com ela. Ele que vai lá, suscita a descendência do teu irmão. E aí o que aconteceu? Esse Onã, né, quando tinha relação com Tamar, ele usava, né, dentro da relação, de forma que na relação ele não tinha, né, o sêmen, né, tinha um espermatozoide, ele jogava fora. E isso, Deus observou isso, e diz aqui a Bíblia, Gênesis 38, 10 a 11, e o que fazia era mal aos olhos do Senhor, pelo que também morreu o Onã. Então disse Judá a Tamar, sua nora: fica-te viúva na casa do teu pai, até que Selá, meu filho, seja grande. Portanto, porquanto disse, para que porventura não morra também este, com seus irmãos, como seus irmãos. Assim se foi Tamar e ficou na casa do pai. Esperou um tempo. O Selá começou a crescer e o Judá não deu o Selá para casamento. Passando-se, pois, muitos dias, morreu a filha de sua mulher de Judá. Então Judá ficou o quê? Viúvo. Depois de consolado, Judá subiu aos tosqueadores de suas ovelhas de Tímana. E ele, Ira e seu amigo, o Adulamita. E Deus aqui, né, conduz a coisa para uma situação difícil, né? Mas nessa meio da dificuldade, né, Deus ainda está agindo. E vendo Judá, né, viu Tamar, viu que Judá, né, estava enrolando, enganando ela. E ela se vestiu, né, como uma mulher. E Judá pensou que ela era uma prostituta. E se sentou num lugar e ele pensou que era uma prostituta. Porque ela tinha coberto o seu rosto. Hoje, né, cobrir o rosto, né, de alguns povos, né, usar a burca é algo, né, de importância, né? Ali naquela época não. Dirigiu-se ela no caminho e disse: vem, peço, deixa-me possuir-te. Então aqui Judá fez uma proposta de ter relação, né, com Tamar, sem saber que era Tamar. Porquanto não sabia que era sua nora. E ela disse: que darás para que possuas a mim? E ele disse: eu te enviarei um cabrito do rebanho. E ela disse: dar-me-ás penhor até que envies? E ele disse: que penhor é que te darei? E ela disse: teu selo, teu cordão e o cajado que está na tua mão. Então ele achou assim algo tão importante que ele deu o selo dele. É como se dissesse, sabe o quê? Desce a carteira com documento de identidade, cartão de crédito, né?
e um cheque, um cheque assinado. É isso que ele fez, né? Mesmo assim, ele resolveu fazer, né? Às vezes, né? E aí nós vemos a providência de Deus. O que ele lhe deu e possuía e ela aconteceu, não bastou uma relação, ela concebeu. E ela fez o quê? Se recolheu e depois houve o aviso, né? De que ela estava grávida, né? Depois de 3 meses, né? Como diz a história lá, Gênesis 38, né? A gente vai lá ver Gênesis 38. Diz que ela apareceu grávida e o Judá, né? Disse, né? Que verso 24, vamos ver aqui, ó. Verso 24, conta aqui, né? Que aconteceu que quase 3 meses depois deram aviso a Judá, dizendo: Tamar, tua nora, adulterou, e eis que está grávida do adultério. Então disse Judá: tirai para fora para que seja queimada. Naquela época era queimada ou apedrejada. Tirando ela para fora, ela mandou dizer ao seu sogro: do homem de quem são essas coisas eu concebi. E disse mais: conhece, peço, de quem é este selo, esse cordão, esse cajado. E Judá teve que reconhecer a verdade. E reconhecer que era o propósito de Deus que essa mulher entrasse na genealogia do povo de Israel. E conheceu Judá e disse: mais justas é elas do que eu, porquanto não a tenho dado a selar meu filho. E nunca mais a conheceu. Ou seja, não teve mais relação com ela. E aconteceu ao tempo de dar à luz que havia gêmeos, né? Um dos gêmeos foi o quê? Foi o Pérez, né? E o outro gêmeos foi o Zerá. Você vê, quem são Pérez e Zerá? Qual a importância deles para o plano da redenção? Né? Tem um comentário aqui da lição que diz: a conclusão dessa história sórdida foi o nascimento de Pérez, que significa irromper. É o que nasceu primeiro. O qual, de modo semelhante a Jacó, foi o segundo gêmeo a nascer, mas que acabou se tornando o primeiro. Foi nomeado na história da salvação como ancestral de Davi. Ó. Então, o Pérez é ancestral de quem? De Davi. E Davi é ancestral de quem? De Jesus Cristo. Você vê como é as coisas. Né? Aí eu digo novamente, não importa como começa uma coisa, e sim como aquela coisa termina. Você pode ter começando tudo errado. Pode ter casado fora da igreja, ou ter dado muitos problemas, né? E depois conhece, se converte, e Deus conduz seu casamento para o bem. Pode ter casado com alguém fora também, e essa pessoa depois se converte. Não quer dizer que isso aí vai acontecer com todas as vezes, não. Pode ter situação também que a pessoa não se converte. Mas aqui a misericórdia de Deus foi tão grande, né, que Deus, no meio desses problemas todos aqui, Jesus, né, vem e descende, né, de Tamar. E quanto a Tamar, ela é a primeira das 4 mulheres. Depois vem quem? Raabe, ex-prostituta. E a esposa de Urias, Batseba, né? E depois vem Maria, mãe de Jesus. Nós podemos dizer aqui que Jesus já era descendente de misturas, né, de povos. Jesus não era completamente, né, como ele pode dizer, de origem israelita, de forma completa. E voltando agora para a história de José, diz que às vezes a gente sai de um problema, né, e cai em outro problema. Na minha vida acontece algo parecido. Às vezes eu estou com um problema e eu já fico desconfiado. Quando está para resolver, e vai aparecer outro, e aparece outro problema. Eu saio de um problema, aí eu caio em outro problema. Eu tenho esse histórico. E disse: José foi levado ao Egito e Potifar, oficial de Faraó, capitão da guarda. Né? Então, José foi conduzido, né, pelos ismaelitas, foi vendido. O homem egípcio comprou ele da mão dos ismaelitas, né, e diz que Yahvé estava com José. Então, às vezes a gente está com problema, mas não quer dizer porque você está com problema que Deus não está com você. E o que aconteceu? Foi o homem próspero, o homem que estava, né, que tinha capitão da guarda, começou a prosperar. Estava na casa do seu senhor egípcio. Vendo, pois, seu senhor, né, que Yahvé estava com ele, ele viu que começou a coisa a mudar, começou a melhorar. Tudo que fazia Yahvé prosperava em sua mão. José achou graça em seus olhos e servia, e ele pôs sobre sua casa e entregou na sua mão tudo o que tinha. Aí, ó, às vezes a gente recebe uma bênção e depois gera outro problema.
E aconteceu que depois que puseram sobre sua casa, sobre tudo que tinha, que aconteceu, o Senhor abençoou a casa do egípcio por amor de quem? De José. Então, às vezes, Deus abençoa as outras pessoas por causa da gente também. E a bênção do Senhor foi sobre tudo que tinha na casa e no campo. Mas o que aconteceu? Depois dessas coisas, a mulher do Potifar pôs os olhos em José. Olha, a gente sai de um problema, né? Começa a dar uma melhorada na vida, né? E de repente outro problema. E a mulher vem com a proposta, deita-te comigo, né? Ele fez o quê? Recusou. E disse a mulher, e ele tinha o quê? Estava longe do povo de Israel, mas não deixou de ser do povo de Israel. Tem um amigo meu, quando eu fui para a Espanha, né? Fazer parte do meu doutorado, ele chegou e disse, Pedro, rapaz, quando tu for para lá, para passar um ano, chega lá, tu não vai logo para a igreja, não. Ele falou isso para mim. Tu dá uma folga, rapaz. Passa um ano de férias da igreja. Não precisa ir para a igreja, não. Tu vai passear, ver as meninas. Ele disse assim, vai ver as meninas. Porque era muita mulher mesmo lá que tinha. Então você vê as meninas, você não precisa, vai para a igreja, não. Ele diz, rapaz, sabe o que eu fiz? Rapaz? A primeira coisa que eu vi logo no mapa foi o endereço da igreja. E eu aluguei uma casa, né, próxima, né, da igreja. A primeira coisa que eu fiz é, Pedro, rapaz, não faça isso não. Eu, não, meu amigo. Eu vou cair nessa besteira, né? Então, José aqui, ele o que fez? Ele estava longe do povo de Israel, mas ele não deixou princípios que Deus tinha ensinado para ele, que o pai dele e a mãe dele tinham ensinado. Então, que princípio é ele? É o que ele diz. Eis que meu senhor não sabe do que há em casa comigo. E entregou em minha mão tudo que tem. Ninguém há maior do que eu nesta casa. Nenhuma coisa me vedou, senão a ti. É lógico. Porquanto tu és sua mulher. Como, pois, faria eu tamanha maldade? Pecaria contra quem? Contra Deus. Às vezes, né, o pecado não é só contra o Potifar. Era contra Deus. Por quê? Porque Deus disse, não adulterarás. E não adulterarás, ou seja, tomar a mulher do outro que lhe pertence. Às vezes as pessoas dizem, né? Ah, ninguém pertence a ninguém. Pertence sim. Deus, quando instituiu a terra, Deus deu posse, né, para 100 cães de fé. E a Bíblia diz que Deus dividiu os povos e as terras dos povos. Está lá em Gênesis, né? Gênesis não, vamos ver aqui, está lá em Atos 17. Ó. Deus dividiu os povos e as terras. E as pessoas falam, né, que não tem divisão. Tem sim, porque quem é o dono de todas as coisas? É Deus. Então quem estabelece divisão? É Ele também. E quando Deus estabelece, Ele ainda diz o seguinte, que você deve respeitar a posse, né? É por isso que lá diz, não cobiçará a cor do seu próximo. Né? Aqui, ó, está escrito justamente um resumo disso. Tem outras passagens também que tratam do assunto, mas aqui diz, ó, Atos 17 diz, de um só fez toda a geração dos homens para habitar sobre toda a face da terra, determinando os tempos já dantes ordenados, os limites da sua habitação. Os limites de quê? Da minha habitação. Onde eu moro na minha casa aqui, Deus já tinha planejado, não tenha dúvida. Para que buscasse ao Senhor, se porventura, tateando, pudessem achar, ainda que não está longe de cada um de nós. Então, meus irmãos, seja contente com aquilo que Deus lhe dá e não cobice as coisas dos outros. É por isso que eu falo sempre contra o socialismo. Sabe por quê? Porque um dos maiores problemas do socialismo, e a base deles é o quê? É ensinar as pessoas a tomar aquilo que não é seu, né? Cobiçar aquilo que é do outro e tomar e ainda justificar que está tudo certo. E aí diz que é por causa que não há divisão igualitária, que não existe nada igualitário na vida. Nem sua mão, a mão sua, os dedos são iguais. Ou seja, não quer dizer que todos deveriam ter oportunidade de alcançar maiores, né, degraus. Aí sim, a sociedade tem que ajudar as pessoas a galgar os degraus, né, da sua vida para que você alcance o mais e melhor. Mas não quer dizer que todo mundo tem que alcançar o mesmo nível e serem iguais em tudo, não. Isso não é o propósito nem o plano de Deus. As árvores, elas são iguais? As pessoas já nascem iguais? Então podia Deus ter criado todo mundo, né, na mesma estatura, na mesma altura, né, com a mesma cor, ou seja, clones um do outro, que aí tudo era igual. O que Deus criou a diversidade? Né? Em meio à diversidade também existe a diversidade, né, de oportunidades e também de escolhas da vida da pessoa. Então o socialismo quer tornar todo mundo igual.
e fazia as pessoas estarem submetidas, né, a um sistema que obrigava as suas pessoas a ser praticamente, né, como robôs, obedientes, né, ao Estado. Perigoso. Isso aí é contrário ao que Deus revela. E diz aqui, ele diz, pecaria eu contra Deus? Mas o tempo passou, a mulher não desistiu. Sucedeu um certo dia que ele veio à casa para fazer seu serviço, e nenhum dos da casa estava ali. Ou seja, ela tramou a estratégia, e ela pegou pela sua roupa e disse, deita comigo, tentou forçar. E ele deixou a sua roupa na mão dela e fugiu e saiu para fora correndo. Às vezes nem sempre o assédio vem de quê? Do homem para a mulher, às vezes vem da mulher para o homem. Olha aqui. E você corre e depois ainda é culpado, né? E aconteceu que, vendo que ela deixara a roupa em sua mão e fugiu para fora, chamou os homens de casa e falou, dizendo, eu aprendi, né, quando era jovem, né, não tinha nem já tinha batizado, mas não tinha casado ainda, né, que o forte é o que corre. Aí sabe o quê? Porque a Sansão, ele dizia que era forte, não corria, né? Veio a mulher, né, enganou ele perdeu os cabelos, perdeu a força, perdeu tudo. E morreu, né? Graças a Deus ainda morreu com a fé. Mas José aqui era o quê? Quem era o forte? Porque ele correu. Aquele que correu é o de fato forte. Corre do quê? Do perigo, corre da tentação. Mas ela disse o quê? Chamou os homens da casa, falou dizendo, vede, meu marido trouxe-nos uns homens hebreus para escarnecer de nós. Veio a mim para deitar-se comigo e eu gritei com grande voz. Ou seja, a trama é grande, é terrível. Imagina um escravo vai dizer o quê? Às vezes tem as tramas na sua vida. Eu já participei de algumas situações da minha vida, né, que armaram, né, determinadas armadilhas. E eu tive que ficar calado, né? Eu não consegui nem, como diz, me defender, mesmo sendo inocente. Eu tive que sofrer a pena, mesmo sendo inocente. E eu começo a pensar assim que talvez, né, eu possa fazer até parte dessa tribo, né, de José. Porque como eu falei nos estudos anteriores, todos nós fazemos parte de uma tribo. E olhando assim, eu posso identificar algumas coisas parecidas com da minha história com a de José. E aconteceu que, ouvindo o Senhor as palavras de sua mulher, né? Ele ia ouvir quem? Que ele falava dizendo, conforme essas mesmas palavras, me fez teu servo, e sua ira o que acendeu. Ele podia ter matado, mas graças a Deus aqui, novamente a misericórdia de Deus agiu. E o Senhor de José o tomou e entregou na casa do cárcere. Ou seja, você sair deu de uma situação boa e cai de novo numa situação ruim. É assim mesmo. E o Senhor José, né, tomou aqui. E o Senhor, porém, ainda estava o quê? Diz que o Senhor, porém, estava com José. E estendeu sobre ele sua benignidade. Deu-lhe graça aos olhos do carcereiro mor. Então, ou seja, ele vai agora ser preso. Antes tinha até um pouco de liberdade, né? Apesar de ser escravo. Agora está dentro da carceragem. Ou seja, meu Deus do céu. Menos movimento, menos possibilidade de ação. E o carcereiro mor entregou na mão de José todos os presos que estavam na casa do cárcere. E ele ordenava tudo o que se fazia ali. Deus novamente deu o quê? Por que José tinha essa bênção? Porque José era fiel no pouco. Ele fazia o melhor que ele podia, mesmo sendo pouco. E às vezes, né, a gente tá na igreja, né? Aí a gente não recebe o cargo de ancião, ou não recebe um cargo nenhum, e você não quer trabalhar na igreja, não quer mais trabalhar para Deus. Ou você fica só na portaria, né, ali atendendo as pessoas, ou você fica na recepção, e você acha que esse cargo não é tão importante, né? Mas Deus disse, aquele que é fiel no pouco, sobre muito te colocarei. E não foi o que aconteceu com José? Foi. E Deus guia os eventos de acordo com o propósito dele. Diz aqui que aconteceu depois dessas coisas, né? Que o copeiro do rei do Egito e seu padeiro ofenderam o Senhor, o rei do Egito. Indignou-se o faraó muito contra os seus dois oficiais, contra o copeiro mor e o padeiro, né? Colocou eles na prisão. Foi para onde? Se encontrar com quem? Com José. E demais, Deus deu um sonho para cada um deles. E o sonho era profético. Tanto para o copeiro como para o padeiro.
E ambos tiveram um sonho, cada um seu sonho na mesma noite, cada um conforme a interpretação do seu sonho. E o copeiro e o padeiro do rei do Egito estavam presos na casa do caça, né? Então, às vezes a gente está numa situação difícil e Deus coloca pessoas para estar junto com a gente nessa situação difícil. E ainda mais, você está numa situação difícil, mas Deus ainda coloca você para ajudar essas pessoas. E você, meu Deus, eu já estou numa situação difícil, mas agora vem pessoas ainda para eu ajudar, mesmo eu estando numa situação difícil. E veio José a eles pela manhã e olhou para eles e viu que estavam aqui perturbados. E então respondeu José e disse: esta é a sua interpretação. Eles tiveram o sonho o quê? 3 sextos são 3 dias. Dentro ainda de 3 dias, Faraó vai tirar a cabeça, né? E te pendurará num pau, e as tuas árvores comerão tua carne sobre ti. Então Deus falou, né, para o copeiro, que o copeiro ia ser restituído. E que o cadeiro o quê? Ia morrer dentro de 3 dias. E aconteceu que ao 3º dia do nascimento, né, do Faraó, ele fez um banquete a todos os seus servos, levantou a cabeça do copeiro mó, como José, Deus deu a interpretação para José, e a cabeça do padeiro mó no meio dos seus servos. O copeiro mó não se lembrou, ó. Às vezes a gente ajuda as pessoas. Essas pessoas são ajudadas, né, a fazer algo, né? Tá uma dificuldade, você ajuda. E as pessoas não lembram de você. E você diz: oh meu Deus, o que está acontecendo, né? Eu fiz, né, o melhor, né, para ajudar, e nem lembrado eu fui. O copeiro mau, porém, não se lembrou do José, antes se esqueceu dele. Gênesis 41:4 diz o quê? As pessoas podem esquecer de você. Pode. Mas Deus não esquece. Deus não esquece de você. Eu lembro aqui da história de um jovem, né, que escapou das prisões, né, da época de Hitler, né? E disse que na hora de matar as pessoas, né, eles viram que estava perdendo a guerra. E na hora de matar as pessoas, eles tentaram recolher as crianças, né, e recolher os adultos. Eles não queriam que nenhuma criança escapasse. E diz, né, que as crianças, um grupo de crianças correram, fugiram, né? E só tinha uma opção, né? Eles só viram que é uma opção. Eles se jogaram dentro da fossa. Isso é a história real. Se jogaram dentro da fossa. E as pessoas não procuraram ele dentro da fossa, né? Às vezes você cai literalmente na fossa. Nas fezes, né? E isso é bom ou ruim? É péssimo. Não queira fazer isso, né? Mas ele depois dá o testemunho que ele escapou porque ele caiu lá dentro. E alguns dizem que Deus não estava lá para ele. Não, Deus estava lá. Deus estava lá, sim. Olha eu aqui. Se eu escapei é porque Deus estava lá. Meus irmãos, às vezes, né, tem um ditado que diz, né, dos animais, né, que veio um animal, um passarinho que estava num frio, muito frio, ia morrer. E nesse momento de frio vem uma vaca, né, e joga as fezes da vaca em cima dele. Aí, ó, eu já estou aqui para morrer. Estou aqui no frio e alguém vem uma vaca e joga o quê? Umas fezes aqui em cima de mim, né? Pior ainda, né? Só que as fezes quentinhas, né, fez com que o passarinho, né, sobrevivesse. Depois de um tempo veio o quê? Veio um gato, tirou ele das fezes e comeu ele. Ou seja, aí tem um ditado: nem sempre aqueles que te jogam, né, nas fezes, ou seja, ou na merda, né, literalmente, tá contra ti. E nem sempre aquele que te tira das fezes, ou seja, ou da merda, está a teu favor. E é de fato, essa é a verdade. E diz aqui que depois que aconteceu o fim de 2 anos inteiros, o faraó sonhou. Eu falei, Deus não esquece de você, não esquece de José. E eis que estava em pé junto ao rio, e eis que subia do rio 7 vacas, formosa à vista e gordas de carne, né? Ele viu uma visão, né, de 7 vacas. E eis que subiam do rio após elas outras 7 vacas, feias à vista e magras de carne. Pararam juntas outras vacas na praia do rio. O que foi que as vacas fizeram? As vacas feias, vistas e magras, comeram as 7 vacas vistas e gordas. Então o faraó acordou. Depois ele dormiu e sonhou outra vez.
E eis que brotavam do mesmo pé 7 espigas cheias e boas. E eis que 7 espigas miúdas, queimadas com o vento oriental, brotavam. E as espigas miúdas devoraram as espigas grandes e cheias. Sabe o que aconteceu? Deus não permitiu. O faraó contou o sonho para todo mundo, mas ninguém conseguiu interpretar. E o que acontece? O copeiro mó foi instado a lembrar de quem? Foi instado a lembrar de José. Deus conduziu os eventos. E ele diz: estava ali conosco um jovem hebreu, servo do capitão da guarda, e contamos-lhes os nossos sonhos, e ele nos interpretou, cada um conforme o seu sonho. E como ele nos interpretou, assim aconteceu. A mim me foi restituído o meu cargo, e ele foi enforcado. Então disse José a Faraó, né? Arrumaram Faraó, mandou chamar José. Então Deus faz isso. Mesmo daqueles que te esquecem, Deus guia os eventos para que você seja chamado. O sonho de Faraó é um só. O que Deus há de fazer, mostrou a Faraó. As 7 vacas formosas são 7 anos. E as 7 espigas formosas são 7 anos. O sonho é um só. Esta é a palavra que tenho dito a Faraó. O que Deus há de fazer, mostrou a Faraó. Então, às vezes, Deus suscita pessoas que nem são seguidores de Deus, mas se essa pessoa vai servir para ajudar a igreja. Imagine. Eu tenho um caso, né, de um irmão que ele não fazia parte mais da igreja. E quando eu estava construindo a igreja da Asa Norte, ele passou na frente da igreja. A gente estava na fase final da parte elétrica, que é muito cara. E ele chegou e disse: olha, eu estudei aqui na escola, aqui. Vocês estão terminando a obra, então, como é que tá aí as coisas? Rapaz, a gente está aí fazendo orçamento, fazer a parte elétrica. E estamos precisando de dinheiro, não tem dinheiro. Aí ele chegou para mim, meus irmãos, e disse: espera um momentinho aí. Fez um momento, aí ele começou a preencher, né, um cheque. Eu disse: não, vai dar uma oferta aí, quem sabe, de R$100, né, e R$200 para ajudar, né. Ele fez o cheque. Quando ele fez o cheque, imagine qual era o valor do cheque, meus irmãos. Isso sabe quando? E a gente inaugurou a igreja em 2008. Era provavelmente 2007. 2006, 2007. Ele assinou um cheque de R$50 mil. Na hora que eu olhei para o cheque, não, eu não posso receber esse cheque, não. Esse cheque foi recebido depois, né, pela associação. E sabe o que aconteceu? Ele voltou para a igreja. Ele batizou depois, rebatizou e voltou para a igreja. Deus é assim mesmo. Deus é maravilhoso. Então aqui diz, né? Deus, eis que vem 7 anos e haverá grande fartura em toda a terra do Egito. E depois deles levanta-se a 7 anos de fome, e toda aquela fartura será esquecida na terra do Egito, e a fome consumirá a terra. E disse Faraó ao seu servo, né? Ele diz: arruma alguém para resolver, para te ajudar a resolver o problema. E Deus guia quem? Faraó, para colocar a José em evidência. Acharíamos um homem como este, em que haja o Espírito de Deus? Depois disse Faraó a José: pois que Deus te fez saber tudo isto, não há ninguém entendido e sábio como tu. Deus pode te trazer, né, um momento de dificuldade para você ajudar a causa dele, ou ajudar a alguma coisa dentro da humanidade que você não esperava. Tu estarás sobre a minha casa, e por tua boca se governará todo o meu povo. Somente no trono eu serei maior do que tu. E aí eu finalizo. Romanos 8:28. Sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. José, nós sabemos o final da história. José protegeu o povo do Egito e milhares de pessoas que estavam passando fome, e protegeu seus familiares também. E Deus te abençoe, né? Para que você também possa cumprir o propósito de Deus na tua vida. Já deseja-te um bom fim de semana, já deseja-te um feliz sábado a ti e teus familiares. O sábado começa quando? Ao pôr do sol da sexta, ao pôr do sol do sábado. Graça e paz de Deus para ti e teus familiares. Amém.